Bem, nós vamos estar fazendo essa necessaire, tá? Hoje eu vou explicar para vocês passo a passo. E com a técnica da estampagem no EVA e tecido, pode fazer várias coisinhas, ó. Tá bom? Uma cestinha. Gente, então, eu uso cola branca, que eu vou estampar um pedacinho só de EVA e tecido, só para poder demonstrar para vocês. Eu coloco cola branca Cascorês do rótulo azul, tá? É a cola que eu utilizo nos meus trabalhos. Então, lá quando você for produzir, você vai espalhar essa cola bem espalhadinha. Eu utilizo mesmo uma espátula, tá? A princípio eu usava pincel, mas estraguei muito o pincel. O rolinho, ele consome muito a cola, então não é interessante. E a espátula já você tem uma economia bem bacana, tá bom? Então, não é a cola, é porque eu utilizo ela aqui para trabalhar com mais facilidade. Então, eu coloquei num recipiente menor, porque eu uso vidro grande de 1 litro. E aí, eu faço isso, ponho o meu tecidinho lá, do centro para fora eu faço isso. Não pode deixar muita cola, por quê? Porque a cola mancha o tecido, então você tira todo o excesso e faz isso. Espera secar, né? Para você fazer o trabalhinho, vamos fazer. Espera secar e depois nós vamos riscar. Aqui eu tenho um instrumento que eu fiz para riscar EVA, que é uma ponteira de lapiseira sem grafite. E então você vai riscar, fazer o seu molde lá no seu EVA no verso, no caso. Aqui eu já tenho o meu molde recortado, que é da necessaire. Então, eu risquei ele todo no EVA, na folha de EVA, tá? Uma folha mais ou menos nesse tamanho. Aí, eu risquei ele todinho e recortei com uma tesoura. Não faço dessa maneira, ó, eu não ponho ele aqui na beiradinha com molde e corto, não. Porque eu preciso dessas partes seladas. Então, quando eu faço isso, às vezes na quina não tem cola no tecido. Então, corre o risco de soltar. Você pega uma margem e aí você vai cortar o seu molde lá no seu EVA preparado com tecido, tá? Então, esse aqui já tá preparado, ó. Já tem um tecidinho, tá bom? E aí, no próximo passo, nós vamos estar marcando essas partes aqui, ó. Vamos daqui aqui fazer as marcações para vincar, tá? E vamos vincar aqui e aqui. Como que eu vinco? Eu pego uma tesoura com uma ponta mais fininha e venho com ela e vinco. Sem cortar o tecido e cortar, é só aprofundar, tá? Nesse EVA, venho aqui, eu já fiz também para poder nós adiantarmos. Então, eu vinco essa peça, porque ela vai ficar dessa maneira, ó. Toda marcadinha, para ficar fácil pra gente trabalhar, tá? Ó, isso aqui. Então, depois eu vou passar tudo pra vocês direitinho aqui, ó. Eu tenho 30 centímetros e meio, tá? De altura. Então, eu tenho 30 centímetros e meio de altura. E aqui eu tenho 30 centímetros, 32 centímetros, tá? Altura e largura 32 centímetros. Isso aqui eu tenho 22, tá? Então, todas esse espaço aqui, no caso, né? Ele tem 22 de altura, ó. Tá? 22. Então, aqui tem
30 centímetros e meio, 30 centímetros e meio, aqui também, aqui aqui é um pouquinho menor, 29,5, tá? Então, eu tenho menos 1, 29,5 nessas partes. Eu vou deixar o molde para vocês. Agora, depois que faz essas marcações, nós vamos fazer a colagem. Eu tenho um zíper e geralmente nesse zíper ele tem uma marca que nós podemos usar para seguir de guia, para não colar, passar cola aqui no carrinho do zíper, tá? No caminho. Então, eu tenho uma marquinha. Quando você for produzir aí, você vai observar isso. Eu começo o meu início da colagem é desta maneira, olha. Eu vou vir aqui, deixando a margem aqui, ó, tá? E vou fazer isso. Dou um ponto de segurança. Eu não vou colar tudo, não. Vou de pouco a pouco. Essa técnica é bem... Aqui a gente tem que ter um pouco de paciência, né? Pra gente ir fazendo. Ó, eu passo, espalho a cola quente no espaço onde eu falei. E vou posicionando o meu EVA preparado com tecido. Então, eu vou fazendo isso até cá no final. Eu vou fazer isso até aqui, ó. Tá bom? Vou fazer essa colagem até lá. E já volto.